sobre eletrostática e daqueles 5 casos que foi passado na aula anterior. Então, tá aqui, pontos importantes. Condutores. Os condutores, os elétrons são livres. O que significa isso? Então, os elétrons são uma camada de valência, eles têm a liberdade de permear o material. No caso aqui, dos isolantes, os elétrons são fortemente ligados ao núcleo. O que significa isso? Eles não têm essa mobilidade de movimento. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o quê? É o movimento de elétrons em fio condutor. Por isso, então, que o condutor ele é um excelente condutor de eletricidade. E os isolantes, como eles não têm essa mobilidade, eles são péssimos condutores de eletricidade. No terceiro ponto, não existe condutor perfeito e nem isolante perfeito. Ou seja, se o material ele é condutor, ele é um péssimo isolante. E se o material é um excelente isolante, ele é um péssimo condutor. E no quarto caso aqui, temos materiais sem condutores. O que são os materiais sem condutores? São materiais que estão intermediários entre um isolante e um condutor, como o silício. Aqui, equilíbrio eletrostático, muito importante para o nosso estudo. Acontece quando não existe movimento ordenado de carga elétrica no corpo. O que significa isso? Que os elétrons no corpo, eles não têm movimento ordenado, então são movimentos desordenados. Quando você então coloca cargas, eu expressei que a carga por sinal negativo, quando você coloca a carga em uma esfera, que é uma esfera metálica, colocou carga, então, rapidamente, em curtíssimo intervalo de tempo, essa carga se espalha pela superfície do material, entrando em equilíbrio eletrostático. Quando chega neste equilíbrio eletrostático, então as cargas elas têm movimento aleatório. Se fazer então um vetor de deslocamento, você pega o vetor de deslocamento, quando tem um movimento aleatório, se você fazer do potencial ao final, vai dar um vetor de deslocamento igual a zero. Então a sua velocidade é igual a zero, aquela velocidade líquida. Então pode-se considerar então que quando está em equilíbrio eletrostático, as partículas têm uma velocidade líquida igual a zero. Então, para o nosso estudo, como se elas estivessem em repouso, mas só que lembrando que ela está em movimento aleatório. Então, temos 2 fatores. Se a partícula estiver em movimento aleatório, se ela tiver um movimento aleatório, então tem equilíbrio eletrostático, como no metal, ou como se estivesse em repouso. Então, quando se coloca uma carga elétrica, então ela se espalha rapidamente pela superfície, entrando em equilíbrio eletrostático. Isso para um condutor. Então, excesso de cargas elétricas se distribui sempre na superfície externa, para este caso. Sempre na superfície externa. Então, eu coloquei aqui, é sempre mesmo, na superfície. Aqui externa, aqui na superfície externa, para este caso. Então, vamos considerar que esse seria o caso zero. Depois eu faço os outros casos. Então, você tem uma esfera maciça. Aqui você tem então, uma esfera maciça. Essa esfera ela é maciça. Quando você então, coloca carga nela, por ser mesma carga, então você tem o distanciamento entre as cargas. Esse distanciamento porque tem a repulsão das cargas de mesmos sinais. Então você tem o mesmo sinal, então ela se repele e vai para a superfície do material. Então para este caso, então a gente vai ver para os outros casos, onde que tem uma superfície. Então você tem uma esfera oca e você pode colocar então cargas dentro dessa esfera. Então aí nesse caso existiria 2 superfícies. Então neste caso então aqui, o excesso de carga elétrica se distribui sempre na superfície externa da sua esfera condutora. Então vamos para o próximo caso. Vamos passar aqui alguns outros casos e a gente vai dar continuidade. Então vamos continuar aqui vamos continuar nosso caso. Então aqui no caso zero, aqui como caso zero. No caso zero, então temos aqui uma esfera metálica que tem uma distribuição. Então essa aqui é a distribuição de cargas.
Então, naquele exercício, falar como que é a distribuição de carga. Então, a distribuição de cargas em uma esfera metálica não oca, ela se distribui na sua superfície de forma uniforme. Então, está aqui, eu escrevi aqui a distribuição de cargas. Aqui, esfera metálica. Então, se é uniforme, aqui está o desenho então, das suas linhas de campo ou linhas de força. Então, é chegando, aqui no caso porque é negativo, então está chegando na esfera, né, de formas bem espaçadas, igualmente espaçadas. Então, é uniforme, no caso aqui. Então, aqui o campo elétrico interno, esse índice aqui, campo elétrico interno é igual a zero. Por que o campo elétrico interno é igual a zero? Porque interno, a sua esfera, é neutra. Eu estou simbolizando aqui para ele assim, mais e menos. Toda vez que colocar mais e menos, simbolizando então que está neutra. Aí é uma esfera neutra. Lembrando que, se você tem então um campo elétrico é como uma constante, vezes então a carga elétrica. Aqui essa carga elétrica, se dentro da sua superfície, se dentro da esfera, se dentro da esfera é neutra, então isso daqui, a carga é igual a zero. Essa carga aqui vai ser zero, se está neutra. Como a distribuição de carga se dá na sua superfície externa, distribuição de carga na sua superfície externa, dentro não tem cargas livres. Não tem carga, não tem uma carga líquida. Então, aqui está neutra, simbolizando por mais e menos. Então, dentro do seu condutor esférico é neutra. Se é neutra, o campo elétrico interno, isso equivale a zero, se isso aqui é igual a zero, então o campo elétrico interno é igual a zero. Note que do lado de fora, aqui o campo elétrico externo tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque agora ele está gerando, então se gera um campo elétrico que está carregado, que eu coloquei aqui um exemplo de menos 10 coulomb. Então, o campo elétrico ele vai ter aqui a sua carga de menos 10 coulomb. Então, do lado de fora, na parte externa, o campo elétrico externo é igual a diferente de zero. Aqui simbolizando então as linhas de campo. Sem pressa. Então, falou que é um condutor, o campo elétrico interno é igual a zero. Então, aqui a gente tem uma esfera maciça, não uma esfera oca, como a gente vai ver lá no outro caso. Então, aqui a gente só tem uma superfície, então é a superfície externa. Então há uma distribuição de carga na sua superfície externa de forma uniforme. Aqui, simbolizando aqui, então, de forma espaçada, as suas linhas de campo ou linhas de força. Neste caso, aqui eu coloquei assim, com o primeiro caso, lá o caso zero. Aqui no primeiro caso, esfera oca carregada negativamente, aqui com 10 coulomb, com uma carga positiva de mais 5 coulomb dentro da cavidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos então uma esfera, essa aqui é uma esfera oca. Inicialmente, então, carregou essa esfera com menos 10 coulomb e colocou uma carga aqui de mais 5 coulomb. Então, o que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ver qual que é a distribuição de cargas, é esta distribuição de carga. A gente vai ver, então, as linhas de campo, como que as linhas de campo se comportam nesse caso, essas que são as linhas de campo, e vai dizer se o campo elétrico é igual a zero ou diferente de zero. Pela conservação da carga, aqui neste caso, que é a conservação da carga, a carga total. O que é conservação de carga elétrica? Conservação de carga elétrica é o seguinte: a carga ela não pode ser criada ou destruída, ela se conserva. Então, no caso aqui, a carga total, esse QT, carga total na sua esfera, aqui ele tem que ser igual a menos 10 coulomb, que é igual da superfície externa, a carga que está distribuindo a sua superfície externa. Então, a carga total é igual a menos 10 coulomb. Que é a conservação da carga, não pode ser destruída ou criada. Aqui no caso, a carga total, aqui na superfície do condutor, quando eu coloco aqui, esse carga total é igual a carga
interna e a carga externa do seu condutor. Neste caso aqui, ó, só tinha carga externa, porque aqui não está se tratando de uma esfera oca, só tinha uma única superfície. Então, se pegar então o condutor total, o total ele tem que ser igual a menos 10, porque a carga não pode ser criada ou destruída. Uma esfera oca carregada negativamente com menos 10. Isso tem que ser igual à distribuição de carga que está na sua superfície interna, mais a distribuição de carga que está na superfície aqui na superfície externa. Então é o seguinte, está aqui, ó, carga total é a carga interna mais a carga externa aqui na superfície do condutor. Então temos aqui então, inicialmente você coloca uma carga, você carrega então a sua esfera que é metálica com menos 10 coulombs. Depois você introduz então 5 coulombs na cavidade da sua esfera. O que surge então? Irá surgir então menos 5. Esse menos 5 é induzido, então são cargas elétricas induzidas. Então se você pega aqui, olha, menos 10 coulomb, que é a carga total, que é a carga que a esfera tinha, igual a menos 5, esse menos 5 aqui, este menos 5 que é a carga induzida, quando você então coloca uma esfera, você coloca uma carga dentro da sua cavidade, então aqui vai surgir uma distribuição de carga. Então, nessa distribuição de carga, que naquele que você está pedindo, primeiro é distribuição de carga. Então, note o seguinte, quando você coloca e também no exercício não estava especificando a posição dessa carga na cavidade. Então, poderia ser em qualquer posição. Então, eu coloquei aqui mais próximo aqui dessa superfície, do lado aqui esquerdo, para ficar melhor. Quando observamos aqui, então, o que temos? Temos o seguinte, tem aqui, temos uma distribuição de carga, que a distribuição de carga ela é mais densa do que do outro lado. Voltando, então tem aqui menos 10 igual a menos 5, mas é essa distribuição de carga na parte externa. Nessa parte, então, a distribuição de carga na parte externa. Como vai ficar então? A distribuição na parte externa vai ser igual. Eu passo esse menos 5 para o outro lado, então vai ficar assim, menos 10 mais 5. Então, a distribuição da carga externa vai ficar igual a menos 5 coulomb. Ou seja, a distribuição de carga na parte externa aqui vai ser então menos 5 coulomb. Se fizermos então a carga total é igual ao quê? A carga interna mais a carga externa. Então a carga interna aqui é essa carga induzida nessa superfície interna. A carga induzida é qual? Menos 5, porque eu coloquei um mais 5 positivo na gravidade. Se fosse aqui menos 10, se fosse aqui mais 10, aqui seria menos 10. Se fosse mais 15, aqui seria menos 15. Então está aqui, a carga total vai ser então a carga interna foi de menos 5, e a carga externa também foi de menos 5. Então a carga total vai ser igual a menos 10 coulomb. Note o seguinte, que a carga total é conservada. Então tem aqui, olha, esfera oca carregada com menos 10 coulomb. Quando você faz então a soma, vai ter que voltar a sua carga inicial, porque a carga ela se conserva, não pode ser criada ou destruída. Então temos aqui então a distribuição de carga. Quando se pensa qual é a distribuição de carga, então é este desenho. A distribuição de carga, essa carga induzida devido a uma carga positiva no seu centro, aqui colocado na cavidade. Quando você faz a sua distribuição, percebe então que mais próximo aqui da sua carga positiva, então você tem uma maior densidade de carga. Então é representado por esses riscos aqui. Uma densidade de carga, à medida que você vai afastando, então você tem uma menor densidade de carga. Consequentemente, quando você olha aqui para a parte da cavidade,
Aqui você vai ver então onde que tem uma maior densidade de carga, também tem uma maior densidade de linhas de campo ou linhas de força. À medida que você vai afastando então da sua carga, aqui você tem então uma menor densidade de carga, consequentemente tem uma menor densidade de linhas de campo ou linhas de força. Já que na parte interna, na parte externa, o que temos então? Temos uma distribuição de carga uniforme. Por que é uniforme? Poderia pensar o seguinte: como tem aqui, deste lado, foi um acúmulo, aqui teve um acúmulo de carga negativa, deveria então ter um acúmulo aqui de carga aqui positiva e aqui, ou se a carga negativa, no caso, que ela iria expelir essas outras cargas para lá no outro lado. Aqui iria ficar com mais positivo e aqui mais negativo, mas não é o que acontece. Por que não acontece isso? Porque aqui no meio, aqui nessa parte que é interna, na parte interna dentro do seu material, o campo elétrico é zero. Por que é zero? Lembra que dessa representação aqui, mais e menos, eu estou representando aqui como então carga neutra. Este mais e menos de carga é neutra. Então, na parte de dentro aqui, ela é neutra. O que significa isso? Isso. A carga, quando ela é neutra, é carga zero. Então, se é zero, o campo elétrico dentro do seu material condutor é igual a zero. Ou seja, você tem aqui, olha, este campo aqui não conversa com esse campo. Então, não tem ligação com os dois. No meio entre eles, tem um campo nulo. Você tem um campo nulo. Então, este campo, essa distribuição de carga que não interfere nessa distribuição de carga aqui na parte externa. E ela vai ser sempre, quando coloca aqui, então vai ser uniforme, ela vai distribuir uniformemente aqui, vai ser uniforme, e as linhas de força, ou linha de campo, vai ser, então, paralelas, né? Não paralelas, mas vão ser igualmente espaçadas, e fazendo um ângulo então de 90 graus aqui na saída, aqui. São radiais. Radiais aqui é a superfície da esfera. Então, e no caso seguinte? Então, este é o caso. E se nós então retirássemos aqui essa carga aqui, se retirássemos essa carga aqui no interior, como ficaria? Ficaria o seguinte: se retira então essa carga aqui, vou retirar ela. Vou retirar essa carga aqui no interior da cavidade e vou manter ali aqueles 10. Mantém os 10 e retiro aqui. Quando você retira essa carga aqui no interior, retirei. Então não vai ter mais então, essa carga aqui interna. Essa carga aqui interna não vai existir, porque não tem carga para induzir. Retirando aqui, então não tem mais essa carga aqui interna. Retirei. O que tem então? Quando eu faço isso, quando eu retiro, aqui na parte ainda interna, ainda continua sendo zero. Dentro do material, isso aqui é dentro do material maciço, aqui é maciço, dentro dele, e essa é a parte oca. Agora sim, a parte oca aqui vai ser então igual a zero, mesmo que essa carga aqui seja de 10. Então, carregado igual a 10, o que vai acontecer então? Vai acontecer o seguinte: carga total é igual então a superfície interna mais superfície externa. Neste caso agora, quando iremos fazer, o que acontece? Acontece o seguinte: então você tem menos 10 da carga negativa, da sua esfera carregada negativamente. Como na sua superfície interna aqui é igual a zero, por que é zero? Porque não tem carga aqui dentro mais. Não tem uma carga aqui induzindo cargas aqui na sua superfície interna. Então isso vai ser igual a zero. Isso sendo igual a zero significa o seguinte: que a sua carga externa, vai ser igual ao menos 10. Vai ser igual a menos 10 como a sua carga externa, ou seja,
Vai ser uma esfera carregada negativamente, sem nenhuma carga dentro, como está aqui. Então, no caso aqui, olha, sem nenhuma carga. Então, uma esfera oca carregada negativamente. Aqui, no caso aqui, não tem mais essa carga aqui de menos uma carga aqui, com essa carga positiva aqui dentro. Menos 5. Então, aqui eu mudei. Então, um outro caso. Para um outro caso, assim, uma esfera oca neutra com uma carga de mais 10 na cavidade. Então, tem aqui. Então, a esfera está neutra. Né? Uma esfera neutra. Vem e coloca uma carga aqui, então, de 10 mais. Vem aqui, coloca uma carga aqui positiva. Quando você coloca uma carga positiva, então, irá induzir, então, uma carga negativa aqui nas proximidades, na carga da carga positiva, na sua superfície interna, e à medida então que vai afastando, então você vai então no distanciamento dessas cargas. Então aqui vai ser a distribuição de carga, ou então distribuição de carga, e aqui agora a gente vai fazer as linhas de campo. Essas linhas de campo elas são mais concentradas nas proximidades que onde tem maior concentração de cargas, e depois elas irão e vai então se dispersando. Então elas se dispersam na parte onde que tem então pouca distribuição de carga. Então a gente desenhou aqui então as linhas de campo. Então essas linhas são as linhas de campo, e aqui é a distribuição de carga na superfície interna. Se aqui dentro é 10 mais, isso aqui é 10 mais, então induz uma carga aqui menos 10. Induz uma carga aqui de menos 10. Então vamos ver aqui agora quanto é que vai introduzir aqui, olha, na sua superfície externa. Qual vai ser a sua carga na sua superfície externa? Então temos o seguinte, o total é a esfera é neutra. Se a esfera é neutra, o que significa que a carga total é? É zero. Então está aqui, olha, a esfera é neutra, a carga total é igual a zero. Então a carga interna é menos 10. É menos 10. Mais a carga externa. Então está aqui, ó, total menos 10, induziu uma carga aqui de menos 10. O que vai acontecer então na carga aqui? Ó? Então a carga externa vai ser então de mais 10 coulomb. Então irá surgir aqui mais 10 coulombs. Então quando se coloca, você tem então uma esfera neutra. Ao colocar uma carga de mais 10 coulomb no seu interior, irá surgir na sua superfície também uma carga de 10 coulomb. O que acontece então? Então essa é a sua distribuição de carga de forma então homogênea, de forma então uniforme. O campo elétrico aqui dentro é igual a zero, porque não existe carga livre, não existe carga livre dentro, não existe carga livre, nem existe carga líquida dentro do condutor, dentro do material. Então o que é igual a zero? Aqui vai ser diferente de zero, esse é diferente de zero, e aqui também, fora da esfera, é diferente de zero. Aqui agora a gente vai desenhar as linhas de campo, as linhas de campo também é igualmente espaçadas, são igualmente espaçadas. E agora é saindo, o que é mais? Então, saindo. Então, para este caso, se você colocar, você tem uma esfera oca neutra, inicialmente é neutra, ao colocar então uma carga de 10 mais aqui, coulomb na sua cavidade, irá induzir então menos 10 na parte interna, na sua parte interna irá induzir menos 10, e na sua parte externa irá induzir uma mais 10. Ou seja, se você colocar mais 10 aqui, irá surgir mais 10 aqui também.
Note o seguinte, e aqui então vai ser a sua representação de linhas de campo, que são radiais aqui à esfera, ou seja, faz um ângulo de 90 graus ao sair, e são igualmente espaçadas. Se pegar então, fazer agora, a carga total vai ser igual ao quê? A carga total é a carga interna, induzida que foi menos 10. Se você pegar aqui o menos 10, mais a carga externa foi quanto? Foi de 10. Se pegar menos 10 com mais 10, você volta então ao estado de neutralidade. Então é aquela história, a carga sempre se conserva. Então a gente vai vir para os próximos casos. Então vamos aqui para o próximo caso. O próximo caso, então, é o segundo caso aqui, uma esfera oca carregada negativamente com menos 10, com uma carga positiva de mais 5 dentro da cavidade, em qualquer posição dentro da cavidade. Então a gente tem aqui uma esfera metálica oca, a sua cavidade. Dentro dela, então essa esfera inicialmente ela é carregada com menos 10 coulomb. Então dentro dela a gente vai colocar uma carga, em qualquer posição aqui dentro, vamos colocar uma carga aqui de mais 5. Colocamos aqui uma carga de mais 5, não vou indicar aqui no mais 5 não, para não ficar sujo. Aqui uma carga de mais 5 aqui internamente. De mais 5. O que irá surgir então? Irá surgir aqui, próxima à carga aqui, positiva, maior concentração de cargas negativas, de elétrons. À medida então que vai se afastando, então à medida que vai se afastando da carga, começa então a haver um maior espaçamento entre as cargas. Ali maior concentração, à medida que vai se afastando aqui, menor concentração. Então essa é a distribuição de carga na superfície interna. E aqui a gente vai fazer agora as linhas de campo. As linhas de campo também maior concentração, próximo a maior concentração de cargas induzidas, depois elas irão diminuir. Então aqui, representação aqui das suas linhas de campo, que é as linhas ou linhas de força, internamente. Certo? Então, como aqui a gente colocou uma carga positiva de mais 5, aqui essa carga positiva de mais 5, irá surgir uma carga aqui negativa induzida de menos 5. Aqui na sua superfície interna. Adiantando, então, o campo elétrico dentro do material é zero. Então, o campo elétrico é zero. Não tem cargas dentro do material, cargas líquidas. Aqui dentro do material está neutro. As suas cargas são distribuídas na superfície. Então, se fizermos assim, carga total, aplicando então a conservação da carga. Então, a carga total é igual à carga induzida aqui na superfície interna, essa superfície interna, mais a carga externa. A gente vai saber então quanto que tem na carga, a carga induzida interna, a gente já sabe quanto que é menos 5. Agora a gente vai saber aqui na carga aqui externa. Como a conservação da carga, a esfera oca carregada negativamente. Então, inicialmente ela é menos 10 coulomb, igual. Interna aqui, menos 5 coulomb, mais então, passando para lá, temos o seguinte, que vai ser igual a menos 5. Essa que já fizemos, né? Menos 5. Então, temos aqui, surge aqui uma carga de menos 5.
do lado externo. Então aqui surge uma carga aqui de menos 5. Menos 5 coulomb. Agora fazendo então as linhas de campo. Fazendo então as linhas de campo. E aí entrando, porque é negativo. Está aí a representação das linhas de campo. Então são radiais fazendo um ângulo de 90 graus. Isso aqui não ficou tão radial. Estou pegando aqui com esta. Então tá aí as linhas de campo. Então tem a representação de linhas de campo. Então representamos as linhas de campo. Houve então a representação das linhas de campo. Houve a representação da distribuição de cargas, tanto na superfície externa quanto na superfície interna. E aqui a representação das linhas de campo. O campo elétrico aqui dentro é diferente de zero, por causa dessa carga aqui dentro. Consequentemente, o campo elétrico aqui fora também é diferente de zero. Porque temos uma carga aqui distribuída aqui ainda de menos 5 coulomb. Agora vamos para o próximo aqui. O próximo, terceiro caso. Esfera oca carregada positivamente com 10 coulomb. Então, carregada positivamente com 10 coulomb, com uma carga negativa de menos 10 dentro da cavidade. Em qualquer posição dentro da cavidade. Note quando eu coloco assim, em qualquer posição dentro da cavidade, o que iria mudar? Se você colocar isso no centro, então essa distribuição aqui iria ficar uniforme. Se você colocar mais deslocado para cá, essa distribuição estaria para o lado esquerdo e estaria para o lado direito. Se você colocar mais para baixo, então a distribuição ficaria aqui mais densamente aqui para baixo, um pouquinho lá em cima. Mas aqui do lado de fora, independente de onde você coloque essa carga, aqui não irá influenciar, a sua distribuição de carga não irá influenciar aqui fora. O que irá influenciar aqui fora é a sua carga. A sua distribuição de carga não irá influenciar. E nem como que as linhas de campo, que irá continuar paralela e radialmente na superfície da esfera. Radialmente é que faz um ângulo de 90 graus ao sair com a sua superfície. Externa. Então estamos aqui, olha, temos aqui o seguinte, tem uma esfera oca, inicialmente ela está carregada com 10 ponto positivo, colocamos então uma carga de menos 10 aqui, menos 10, representar com vermelho. Aqui você coloca uma carga aqui de menos 10, negativa, dentro da cavidade. Esse menos 10 aqui, ó, dentro da cavidade. O que irá acontecer então? Irá surgir cargas aqui positivas. Irá surgir uma carga positiva aqui, com uma densidade maior próximo à carga. E à medida que você vai se afastando, então, com uma menor densidade. As linhas de campo. As linhas de campo, agora é o seguinte, vou representar aqui, olha, como é uma carga negativa aqui, então eu representei as linhas de campo. Note que é parecido com essa, tá? As linhas de campo, só que agora é invertido. Aqui está saindo as linhas de campo, a seta saindo, é uma seta então entrando aqui na sua carga negativa. Ou seja, saindo daqui das cargas positivas e entrando na carga negativa. Então, representamos. Os exercícios então falaram para você representar então, a distribuição de carga, representar com a maior quantidade próxima da carga, e representar as linhas de campo, está representado aqui dentro. O campo elétrico aqui é diferente de zero.
O campo aqui é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque você tem agora uma carga dentro. Você tem um campo gerado por essa carga aqui dentro. Aqui, no meio, é sempre internamente ao material, a parte interna do material é sempre igual a zero. E do lado de fora, como que vai ser? Do lado de fora. Vamos ver aqui, olha. Carga total. Você tem que, então, a carga total é igual. Fazer de preto. Você tem ali, olha, a carga total. Deixa eu assim. Você tem a carga total é igual a carga interna da sua superfície. Quando eu falo que carga interna, eu estou falando dessa carga aqui, a carga que foi induzida na sua superfície. Aqui a carga induzida aqui é de mais, essa carga induzida aqui, como é que é menos 10 aqui dentro, vai ser uma carga induzida de mais 10. Então, uma carga induzida então de mais 10. Mais a carga externa, que irá distribuir aqui na sua superfície externa. Vamos ver. Então, a carga total. A carga total é igual à carga interna, que é a carga aqui induzida, essa carga interna na superfície vai ser de 10. De 10. Mas, aqui eu quero saber quanto vai ser a minha carga externa. A carga total aqui, ela é de uma esfera carregada positivamente com 10. Aqui com 10. Aqui 10. Aqui 10. Então é o seguinte, se eu passo esse 10 para o outro lado, então vai ficar assim, olha, carga externa vai ser igual a 10. Este 10 que passa esse 10 para o outro lado, menos 10. Então a carga total, uma carga aqui externa vai ser de zero. O que significa a carga de zero aqui? Significa que aqui fora está neutro. Aqui fora ficou neutro. A mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons. Então aqui fora aqui está neutro essa carga. Se a carga interna deu 10 positivo. E aqui a carga externa, como que vai ficar? Zero. Então é o seguinte, aqui é neutro. Se aqui é neutro, aqui fora, que não tem carga, aqui olha, não tem carga. Qual que é o campo elétrico aqui fora? É zero. É zero. Ou seja, não tem linhas de campo aqui nesse caso. Nesse caso não tem linhas de campo. Por quê? Porque ao introduzir, então, essa carga aqui de menos 10, houve um balanço de cargas, e na sua superfície externa ficou uma carga aqui neutra. Ficou neutra. Se a superfície externa está neutra, quer dizer que o campo elétrico aqui fora é zero. Não tem linhas de campo. É como um objeto neutro aqui. E note o seguinte, a conservação da carga ainda é preservada. Se você tem que a carga total é igual à carga interna, da superfície interna, vale o quê? Menos 10. Mais 10. Então vale o quê? Mais 10. Aqui vale mais 10. E qual que é então da carga aqui? Olha, externa. Da sua carga externa vale quanto? Zero. A gente viu aqui fora que a carga aqui externa é igual a zero. Ou seja, está neutro. Se está neutro aqui, não tem campo elétrico do lado de fora. Aqui o campo elétrico é igual a zero. Então, mais zero. Ou seja, a carga total vai continuar ainda 10 com 1. Ou seja, conservou esfera oca carregada positivamente com 10 com 1. Então, a carga total ela é conservada, que é a conservação de carga. Então, essa é a representação neste caso aqui, então. A representação neste caso não tem linhas de campo do lado de fora, tem linhas de campo somente dentro da esfera. Aqui é a distribuição de carga na sua superfície aqui interna. Se vocês quiserem colocar aqui nessa parte aqui como um sinalzinho de mais, aqui de mais e menos, aqui fora,
de mais e de menos, simbolizando então que essa parte aqui está neutra. No balanço de cargas, ao colocar uma carga aqui dentro ficou com carga neutra. Mesma quantidade de prótons, quantidade de elétrons. Então, do lado de fora aqui ficou neutro. Se ficou neutro, a carga vale zero. Se a carga vale zero aqui, não tem campo elétrico. O campo elétrico aqui é nulo. Não tem representação de linhas de força. Então, a gente vai vir para o próximo caso. Então, temos aqui, quarto caso. Esfera oca, neutra, com uma carga negativa de menos 10 coulomb dentro da cavidade, em qualquer posição dentro da cavidade. Então, vamos lá. A gente tem uma esfera. Aqui é a esfera, uma esfera oca. Então, dentro da cavidade, então a esfera é neutra. Esfera neutra. Tem uma esfera neutra com uma carga negativa de menos 10. Então, aqui dentro a gente pode colocar qualquer posição que a distribuição do lado de fora não irá influenciar. A distribuição de cargas. Então, vou colocar agora, eu estava colocando muito nesse canto esquerdo, e vou colocar aqui no centro. Ela esteja no centro. Então, uma carga aqui negativa. Certo? Então, irá induzir, uma carga negativa, irá induzir uma carga positiva. Como eu coloquei no centro, então, essa carga aqui induzida vai ser uniformemente espalhada aqui por toda a cavidade oca aqui. Que eu coloquei. Então, está aqui as linhas de campo. Colocando aqui as linhas de campo. No caso, é entrando aqui na carga negativa. Então, está representado, então, a distribuição de cargas, está representada aqui a distribuição de cargas na superfície aqui interna e as linhas de campo dentro da cavidade, devido àquela carga menos lá dentro. Então, aqui o campo elétrico aqui vai ser, então, diferente de zero. Campo elétrico dentro, diferente de zero. O campo elétrico no interior do material é igual a zero. A gente já viu sobre isso. E qual que vai ser o campo elétrico do lado de fora? Então, a carga total é igual à carga interna mais a carga externa. Isso que vem, então, da conservação de carga. A carga total é esfera oca neutra. Se ela é neutra, é igual a zero. Então, a carga total é zero. A carga interna, essa carga interna aqui, ela é de quanto? Ela foi induzida, então, a 10 coulomb. Por quê? Porque dentro tinha uma carga, então, de menos 10. Se que era menos 10, então, do lado de fora, aqui na parte aqui, interna da superfície da esfera, foi induzida uma carga de mais 10. Então, você tem uma carga aqui de mais 10, mais a carga externa que a gente está procurando. Então, a carga aqui externa vai ser igual a menos 10. A gente chegou a ver no outro caso. Então, é o seguinte. Então, colocou uma carga aqui de menos 10, vai ser induzida uma carga de mais 10 aqui, na sua superfície interna, e na sua superfície externa, uma carga de menos 10. E uniformemente. Essa carga aqui vai ser uniforme. Uma distribuição uniforme em uma esfera metálica. Tá aí. E qual que vai ser, então? Acabei de fazer, então, a distribuição de carga. Fiz essa distribuição de carga, a linha de campo, a distribuição de carga. Agora a gente vai ver como que é o campo. O campo aqui, as linhas de campo, vai ser radial
entrando na esfera, porque tem o sinal de menos aqui. Certo. E aqui o campo elétrico, logicamente, se você tem linhas de campo, aqui é diferente de zero. Perfeito? Vamos para o próximo. Quinto caso. Esfera oca carregada negativamente. Então vamos para a esfera oca. Aqui. A esfera oca. Uma esfera oca carregada negativamente com uma carga de menos 10, com uma carga negativa de menos 5 dentro da cavidade. Então, vou apresentar aqui uma carga negativa. Vou colocar aqui uma carga negativa. Uma carga negativa de menos 5. Tá ali, uma carga negativa de menos 5. Irá induzir, então, na sua carga, na sua superfície interna, uma carga positiva. O que é menos? Uma carga positiva com uma maior concentração aqui próxima à carga negativa. À medida que você distancia, então a distribuição também diminui a sua densidade de distribuição. Então aqui foi representado então, a distribuição de carga. Representou. Vou representar as linhas de campo. As linhas de campo. Aqui em preto. Acabou. Em azul mesmo. As linhas de campo. Tá lá. Nesse caso, então, a linha de campo está entrando em direção à carga negativa. Saindo, então, das cargas positivas para a negativa. Consequentemente, se aqui tem linha de campo, então o campo elétrico é diferente de zero. Campo elétrico aqui dentro, diferente de zero. Certo? Como que é a distribuição de carga do lado de fora? A carga total vai ser igual à carga interna mais a carga externa. Então, a carga total, observação das cargas, vai ser a carga interna mais a externa. Aqui, como colocou então menos 10 coulomb, não, aqui colocou então dentro da cavidade, colocou uma carga de menos 5, aqui irá surgir então uma carga de mais 5. Aqui uma carga induzida na superfície interna de mais 5. Então, a carga total vai ser então, a carga total vai ser a carga inicialmente que a gente tem aqui, ó, carga carregada negativamente, uma esfera oca carregada negativamente, de menos 10. Você tem aqui menos 10 igual a carga interna, essa carga interna aqui. A carga interna, então, é de 5 mais 5. Agora eu quero saber quanto que vai ser a distribuição da sua carga externa. Então, a sua distribuição da sua carga externa vai ser igual a menos 10, aqui você tem aqui menos 10 passa o 5 para o outro lado, menos 5. Então, isso aqui ficou carga externa igual a menos 15.
Então, na sua carga aqui externa vai ter menos 15. Certo? Então, já sei que aqui na carga interna vai ser menos 15. Na carga externa, aqui, a carga externa. Agora, em qualquer posição, e uma carga positiva de 2 coulomb próxima à superfície externa da esfera. O que ele fez então agora? Colocou aqui uma carga de 2 coulomb aqui próxima à esfera. Então, vou colocar aqui uma carga então positiva, vou colocar aqui uma carga positiva aqui de 2 coulomb. O que acontece então com essa carga aqui positiva? Na distribuição aqui não influencia em nada essa carga aqui de 2 coulomb lá de fora, na quantidade de carga não influencia em nada. Vai influenciar então na sua distribuição de carga. O que vai acontecer? Aqui vai continuar tendo então menos 15, mas essas cargas, esses elétrons que estão aqui nessa superfície externa, irá se aproximar dessa carga mais aqui, ó. Então aqui irá ter uma maior densidade de carga. E à medida que for afastando daquela carga ali, irá ter uma menor densidade de carga. Então, agora foi apresentado aqui uma distribuição de carga. Note que é um pouco diferente das que a gente viu. Por quê? Porque não tinha uma carga aqui influenciando a distribuição de carga. Mas aqui continua sendo o quê? Menos 15. Isso daqui, olha, menos 15. Aqui menos 15 coulomb na parte externa. Esse 2 coulomb aqui não influencia nesse resultado. O que ele influencia na distribuição de cargas. Ou seja, vai aparecer uma maior densidade de cargas aqui próxima à carga mais. E como que fica, então, primeiro o campo interno, o campo elétrico aqui interno é sempre igual a zero. Interno do seu material é sempre igual a zero. E agora aqui, desse jeito que ele está, então vai acontecer o seguinte, a sua distribuição de carga agora na parte externa vai ser influenciada por essa carga. Note que aqui a gente colocou paralela, né? As cargas estão espaçadamente, não paralelas, mas as cargas estão igualmente espaçadas e fazendo radial. Ou seja, faz um ângulo de 90 graus aqui com a superfície da esfera. Neste caso agora, o que vai acontecer? Vai ter uma influência agora dessa carga. Então essa carga agora passa a influenciar. Então o campo agora dessa carga ele passa então a influenciar. Aqui, desse lado aqui, tem pouca influência daquela carga. Então aqui eles continuam ainda sendo radial. Tem pouca influência. Então é o seguinte, agora essa é a nova distribuição dessa distribuição de carga e como que é as linhas de campo. Então, as linhas de campo, aqui no caso, como ela é negativa, entrando aqui na região, próxima a essa superfície aqui, então ela saindo mais, entrando menos. Então, essas aqui são as linhas de tá aí. Ao colocar então uma carga próxima, o que acontece? O é o seguinte, ela não irá influenciar na quantidade de cargas. Não irá influenciar. Aqui é menos 15, continua menos 15. Se eu retiro isso daqui, eu retiro essa carga de 2 coulomb, ainda vai continuar com menos 15 aqui.
O que vai acontecer? Então, que eu retiro aqui essas cargas que estão próximas, elas irão se distribuir de forma uniforme. Elas irão se repelir, porque são cargas de mesmo sinal, irá se repelir, vai acontecer com essa configuração aqui, vai formar essa configuração. À medida, então, mas irá continuar com menos 15. À medida, então, que eu aproximo com essa carga aqui positiva, o que acontece é uma nova redistribuição de carga. A carga, então, ela se redistribui com a maior concentração perto da positiva. E as linhas de campo, que essas linhas de campo que são radiais, irá acontecer, então, um encurvamento aqui, olha. Então, você vai ter, então, um encurvamento aqui próximo à carga. Então, aqui do lado de fora, então, as linhas de campo irão se modificar, e tanto as linhas de força quanto a distribuição de carga. Então, aqui desse lado aqui, logicamente, do lado de fora da esfera, nós temos então que o campo elétrico ele é diferente de zero, porque temos linhas de campo do lado de fora da esfera. Certo, gente? Então, era sobre isso que eu queria falar. Ok?